E aí, pessoal? Tranquilão? Belezinha? Olha só, vamos continuar aí mais exercício de fato e opinião? Vamos lá fazer mais uma bateria? A gente foi até a frase 10 na última ocasião. Vamos lá continuar classificando aí as frases ou como fato, apresentando apenas o fato, ou vendo se elas têm um dado opinativo. E a gente vai continuar identificando o termo opinativo do autor. Na hora que a frase expressão opinião, a gente olha para isso, para dar um zoom bonito na parada, e a gente ter certeza do que está respondendo. A gente foi até a frase 10, vamos lá, frase 11. Frase 11 diz o seguinte, a gente foi a frase 10 na nossa última aula, se não pegou o vídeo, vai lá, volta, procura lá o vídeo anterior, que tem lá as 10 frases anteriores, tá? Vamos lá. A vida parece muito estranha de vez em quando. Parece muito estranha de vez em quando. Vamos lá? Olha só, o que você tinha aqui para observar nessa frase? Bom, o assunto aqui é a vida, né? Tá falando da vida, certo? Digamos assim, ó, pontos de partida aqui no começo da frase. Foi dito que parece muito estranho. Aliás, já usou o verbo parecer, já se liga, né? Aqui é atenção total. Atenção total. Por que atenção total? Porque normalmente o verbo parecer, ele costuma introduzir opinião, né? Uma avaliação, tá? Você vai falar assim, é sempre? Não posso dizer que é sempre, que teria que pegar todas as frases do mundo, né? E eu acho que é um pouco difícil pegar todas as frases do mundo, né? Fica um pouquinho desgastante, tá? Né? Muito complicadinho, né? Você pensar em todas as frases que já foram ditas, todas que estão sendo ditas, todas que poderiam uma hora vir a ser ditas, né? É um trabalho um pouquinho complicado. Não dá para fazer em 2 segundos, tá? Talvez em 2 segundos e meio, mas 2 segundos e meio já fica muito demorado e a gente não vai fazer isso agora, tá? Mas enfim, apareceu aqui o verbo aparecer, já se liga, né? Porque costuma introduzir opinião. E introduziu? Introduziu. Se ele disse que é meio estranha, aqui já é uma avaliação do autor, né? Aqui já é uma avaliação pessoal. Por que é uma avaliação pessoal? Você poderia perguntar, né? É uma avaliação pessoal porque nem todo mundo vai pensar da mesma forma, vai achar a parada da mesma maneira, né? Tem gente que vai achar muito estranha, tem gente que vai achar pouco estranha, tem gente que não vai achar nada estranha, acha que a vida é assim mesmo e tá tudo tranquilo, né? E o cara ainda disse aqui de vez em quando. De vez em quando, não tem muito o que falar sobre isso, né? Que hora é estranha, hora não é estranha, hora é muito estranha, hora não é muito estranha. Enfim, de qualquer forma, ele ainda condiciona alguns momentos, tá? Na hora que diz esse de vez em quando aqui, tá? Então, nessa hora, você já viu que o cara deu uma avaliação. Avaliou aqui quando é que ele acha muito estranha. De repente, né, na maior parte dos casos, ele acha normal. Isso de achar e de não achar já é opinião. Já é a opinião do autor sobre a questão aqui da vida, de quando ela é estranha, de quando ela não é estranha. Aliás, tem gente que não vai achar nada estranho nunca, né? Tem gente que vai achar estranho o tempo todo. Já em ter nascido, né, já vai achar estranho, tá? Então esse achismo já é opinião,
Tá claro isso? Eu acho isso, né? Eu acho mais ou menos isso, eu acho igualzinho, eu acho um pouco diferente. Isso aí já é discussão com características de discussão que tem opinião, tá? Tranquilo? Sobre lá o assunto que no caso era a estranheza da vida, se era estranho ou não, tá? Podemos ir para 12? Vamos lá, frase 12. A frase 12 diz: a morte é a única coisa, a única coisa que faz parte da vida. A morte é a única coisa que faz parte da vida. Vamos lá. O que é que você tem aqui nessa frase? Está falando sobre o assunto morte. Né? Em relação a quem? Em relação à vida no todo. Né? Tá, beleza. Só que aí ele disse aqui no meio do caminho o que, hein? Que é a única coisa. Ah, a única coisa, isso aqui é a avaliação dele. Porque se pegar direitinho os fatos, não é. Né? Respirar, você tem como parte da vida, você tem respirar, o comer, o dormir, né? O dormir, você tem o excretar, né? O que é excretar? Excretar é fazer o número 1, fazer o número 2. Né? É dar lá um mijão, dar lá o cagão. Tá claro isso? Né? Ainda tem a parte gasosa, né? Que ora tem sonoplastia, né? Tem um sonzinho bonito, ora tem odores muito curiosos, né? Isso só para provar que o ser humano é podre de vez em quando, ou quase sempre. Tem gente que é podre todo dia, mas aí é uma questão já de foro íntimo, né? Não vou entrar na intimidade de ninguém. Tá claro isso? Enfim, então aqui você já tem uma avaliação pessoal. Falou de avaliação pessoal, fecha a conta. Pede o garçom aí a conta, porque fechou. O que você tem aí é opinião. Beleza? Certo? E você tem outras coisas mais, né? Na vida, eu botei para aqui no excretar, mas você tem ainda o se fundir, né? O aglutinar, o desaglutinar. Tem outras coisas aí, eu não posso explicitar mais do que eu já estou explicitando. Você tem outras coisas mais na vida, tá? Então aqui você já teve uma avaliação pessoal, só em o cara dizer que a morte é a única coisa que faz parte da vida, tá? Se ele tivesse dito que a única coisa certa na vida, certa no sentido de que às vezes você nasce, não dá tempo nem de respirar, nem de comer, nem de dormir, nem de excretar, né? Mal nasceu, já morreu, aí beleza, né? Quando a criança morre logo nos primeiros segundos de vida dela, isso acontece, infelizmente acontece, né? Alguns bebês nascem sem condições de vida, uma vida longa, seja qual tempo for, e aí acaba morrendo, não dá tempo de comer, não dá tempo de dormir, né? Morre no mesmo dia que nasce, né? Minutos depois, segundos depois, tá? A gente esquece disso, mas isso também existe. Podemos ir para a frase 13? Podemos? A frase 13 diz: chá faz bem quando se quer tomá-lo. Bom, tem que tomar, né? Quando se quer tomá-lo, quando se quer bebê-lo, né? Bom, vamos lá? Começo da frase falando sobre o chá. É aqui o ponto de partida, o início, que eu vou chamar aqui de assunto tal como tem chamado. Né? O assunto inicial. E ele já disse que faz bem. Opa, todo mundo acha que chá faz bem? Todo e qualquer chá faz bem? Não, isso aqui já é uma avaliação.
uma avaliação pessoal. Tem gente que acha o contrário, né? Avaliação por quê? É porque há quem pense que não faz bem. Que não faz bem, tá? Então, como é a avaliação pessoal, essa pessoa acha que faz bem, então também chama o garçom e pede a conta, né? Pede a conta por quê? Porque aqui você já viu que se tem avaliação pessoal, é a opinião do autor. Onde que estava a opinião? Onde que estava a opinião? Vou botar aqui a marcação não faz bem. Tá claro isso? Foi? Beleza? Tranquilidade? O quanto se quer tomá-lo aí é indiferente, isso aí não era relevante para o resto da frase, para ver se é, o chá fazia bem, né? Tem gente que vai falar que é quando não se quer tomá-lo. Aí é muito doido também, né? A pessoa também tá fumando cigarrinho do capeta, né? No formato manilha, né? Formato tubo PVC de esgoto. Aí a pessoa tá doidona, tá muito louca, tá? Bom, enfim, frase 13 foi? Vamos lá para 14? Frase 14. Frase 14. Frase 14 diz o seguinte: as campanhas publicitárias, as campanhas publicitárias estão cada vez mais comoventes. Comoventes. Vamos lá. Do que ele está falando aqui? Campanha publicitária, né? Campanha publicitária é o nosso assunto. Mas campanha publicitária diz respeito a quê? Propaganda. Está falando de propagandas. Seja na TV, na internet, no jornal, na revista, no site, né? Uma mera imagenzinha e por aí vai. Ele está dizendo que estão cada vez mais comoventes. Comovente significa o quê, galera? Elas estão cheias de emoção, né? Querem sensibilizar as pessoas. Bom, vamos lá. Campanhas publicitárias estão cada vez mais comoventes. Isso aqui já é uma avaliação dele, né? Dizer que estão, aliás, tem pegada aqui também, né? Dizer que estão cada vez mais comoventes, isso aqui já é avaliação pessoal. Aí você de novo poderia perguntar, por que é avaliação pessoal? Ué, porque tem gente que achar que não tem nada de comoção aí, né? Não emociona nada, tá uma chatice só, tá? Se você quiser, lembre-se, tem gente, vamos botar, tem gente não que tem que escrever muito aqui, e eu não quero escrever muito aqui, né? Há quem pense que elas, as propagandas, não emocionem. Se você pega propagandas de bancos e algumas lojas aí, fazem aquela cena, família, falam hoje de preconceito, papapá, empatia, tutatã, tatatã. Tem gente que acha isso comovente, tem gente que não acha, né? E tudo bem, e tá tranquilo, né? Direito de cada um achar o que quiser, ou não achar nada,
né? E aí quem não acha nada, né, não achou, ué. Tá perdido? Não, tá não. Só é achismo de cada um. E tá tudo tranquilo. Então, se aqui tem avaliação pessoal, também fechou a conta. O que você tinha aí, né, já até escrevi, era uma opinião, tá? Era só opinião. O dado opinativo está aqui, nesse final de frase. Tá claro isso? Tá? Se tivesse tirado cada vez mais, tivesse dizendo assim, estão comoventes, também continuaria a mesma coisa. Né? O comovente seria uma visão da pessoa sobre as propagandas. É uma visão particular dela. É um entendimento pessoal dela. Tá? Opinião é entendimento pessoal, que vai mudar de pessoa para pessoa. Tá claro isso? Tá? Já se ligou na parada, né? Então, toda a frase, imagina você pegar um texto aí grandão e olhar frase a frase, momento a momento de frase. Dá para brincar de ver fato e opinião, não dá? Dá. Se eu boto um texto gigante aqui, fica ruim de trabalhar. Então, por isso que a gente está trabalhando com frases, tá? Fica muita coisa para olhar, tem que ficar espaçando o texto para a gente poder fazer esses rabiscos que eu estou fazendo aqui. Por isso que com frase fica mais fácil de visualizar. E a gente vai assim nessa toada de frases. Vamos lá, frase 15, podemos? Então vamos lá, a frase 15 diz o seguinte: as paredes daquele casebre, as paredes daquele casebre estão soltando o reboco. Vamos lá, as paredes daquele casebre estão soltando o reboco. Vamos analisar? Aqui, paredes do casebre é o nosso assunto. É a nossa situação inicial aqui. Apesar do que a situação inicial é usado lá para narrativa, mas é o nosso ponto de partida, né? Casebre, parede todo mundo sabe o que é, né? Casebre é uma casinha humilde. É uma casa humilde, mais pobrezinha, né? Uma casa mais simplesinha, tá? Mais simples, uma casa simples. Aí o que foi dito aqui? Que estão soltando o reboco. Soltando o reboco é caindo em bolso. Caindo o emassado da parede. Certo? Então, caindo o emassado. Tem alguma opinião do cara aí, alguma avaliação sobre as paredes? Ele está dizendo que é de boa qualidade, de péssima qualidade, são escrotinhas, né? São paredes feinhas. Está dizendo uma característica que acontece com o tempo de qualquer parede, não só de uma casa humilde, de uma casa simples, né? Casas chiques, luxuosas, também com o tempo, né? Ainda mais dependendo de como foi feito, colocado o embolso na parede, também pode soltar o reboco, né? Não é uma característica específica de casa mais humilde, de casa mais pobre, de casa mais simples, né? De quem tem menos dinheiro. Não, não. Casa de rico também cai o embolso, né? Deu uma umidade lá, pode cair o embolso. Foi mal colocado, também pode cair o embolso, né? Tranquilo? Então, ele deu alguma opinião sobre a parede, sobre a casa humilde, né? Sobre a qualidade do reboco? Ele não deu. Então, como não há nenhuma avaliação do autor nem sobre a parede, nem sobre o tipo de casa, nem sobre o reboco, o que você tem aqui é apenas o fato. Né? Ele não fala se o reboco foi feito com, né, utilizaram um bom cimento, uma boa areia, né, se a proporção, o traço lá 3:1, 2:1, né, do pedreiro lá, do chefe de obra, não falou nada disso, tá?
Então a frase era muito simples de avaliar. Tranquilo? Tranquilidade? Então, frase 15, só fato. Vamos lá para 16? 16 diz o seguinte: o chão do salão principal do museu, do salão principal do museu já tem 50 anos. Já tem 50 anos. Vamos lá. A gente tem aqui só um fato ou opinião do autor sobre alguma parada aqui. Vamos lá, tá falando do chão. Chão é um lugar onde se pisa. Salão principal, a parte normalmente maior de entrada dos museus, né? Aqui tá falando museu. Museu, normalmente você tem peças antigas, às vezes tem uma exposição, né, de algum autor falecido, de um pintor, enfim, um escultor. Hoje em dia, artistas que fazem uma misturada de todas as artes e tudo mais. E ele disse que esse chão do salão já conta com 50 anos. Está falando só da idade. Fala apenas da idade do chão do salão. Do chão do salão. É isso que o autor faz aqui. Certo? Tranquilo? Beleza? Quando ele diz isso aqui, você está vendo ele dar opinião sobre a qualidade do chão, sobre a qualidade do salão principal, sobre a qualidade do museu, né? Sobre os 50 anos, se ele acha muito, acha pouco, acha uma velharia, acha que o chão do salão já está gagá, já está com Alzheimer, já está com Parkinson. Hein? Ele disse alguma coisa sobre isso? Ele disse que isso é bom, isso é ruim, ele disse que isso é incrível, isso é fantástico, ele disse que isso é maravilhoso. Ele disse alguma coisa do tipo, ele disse que isso é uma bosta, um cocô fedido, ele disse alguma coisa do tipo? Não, ele não disse. Então, como o autor aqui não tem, nesse texto, não dá nenhum registro sobre a avaliação dele, sobre o chão, né, sobre o salão principal, sobre o museu, sobre a idade, né, como ele não faz nada disso em nenhum momento, você não tem avaliação pessoal dele. Se não tem avaliação, fechou a conta. É só chamar o garçom e fechar a conta. Aqui você tem, de novo, apenas fato. Foi? Beleza? Beleza, né? Então vamos lá para 17? Vamos lá, frase 17. Frase 17 diz o seguinte. Frase 17 diz o seguinte: o marco inicial da vida, o marco inicial da vida é a fecundação. É a fecundação. Vamos lá. Olhando aqui, o assunto é a fecundação, né? E o que é o marco inicial? Marco inicial é o ponto inicial. É o ponto de início, o ponto de partida. É o começo. Certo? Está falando do ponto de início, do começo, do ponto de partida. Tranquilo? De quem? Da vida, tá. Esse ponto de início da vida é a fecundação? É. Né? Se você não tem lá o espermatozoidezinho se juntando com o óvulo, né? Os dois lá, pum, né? Puf, se juntam e faz aí, né? Lá dentro da pessoa. Você não tem a fecundação da fecundação. Se não tem fecundação, não tem vida. Então tem que ter a fecundação. É o início? É o início.
né? O autor disse que o marco inicial é uma titica. Ele disse que a vida é uma titica. Ou que é muito bacana, esse marco inicial. Ele disse que é muito bacana, horrível, titica, bosta, a vida. Ou que é muito horrível, bacana, titica ou bosta, a fecundação? Não. Ele não dá o parecer dele sobre isso. Se ele não dá o parecer dele sobre isso, o que você tem aqui é apenas um fato. Aqui você só tem um fato. Tá claro isso? Tá? Tranquilo, 17? Molezinha 17, hein? Fácil de avaliar, né? Bastaria você saber o que é marco inicial, né? Caso você não conhecesse essa expressão aí. Tranquilo? Tranquilidade? Vamos lá para 18? Frase 18 diz o seguinte: a palavra Windows a palavra Windows Windows significa janelas em português. Vou botar em português não, que aqui, é claro, está se pressupondo a nossa língua portuguesa. O Windows, que é lá o nome também do software da Microsoft, para rodar os programinhos, para a gente escrever lá no Word, enfim, escrever lá no Excel, na planilha, montar apresentações no PowerPoint, essa coisa toda, se chama Windows. Beleza. O significado da palavra Windows é janela? É. Você vai abrindo, você passa por celular, clica no nomezinho qualquer, costuma abrir aquela cascatinha, aquela cascata outra de informações. Aquilo tem a ver com o nome Windows, que são as janelas que vão se abrindo. Você clica no negócio, abre outro, abre outro, abre outro. São as janelas, é como se fossem portas, na verdade. Podia ser doors, que aí seria portas. Mas eles usam door para outras coisas. A gente fala que tem portas em outras partes, outros componentes físicos, enfim. Ali, estou falando Microsoft, mas não interessa. Estou falando aqui só... O que a gente tem que falar aqui é só da palavra Windows. Por coincidência, aqui está certa a tradução. O significado da palavra Windows é janelas. Tá? Esse aqui era o nosso assunto. E aqui ele mostra só o significado em português, a tradução para o português. Tá? A tradução em português. Mesmo que a tradução aqui tivesse errada, ele tivesse colocado aqui que a palavra Windows significa boi, significa tamanduá bandeira, que significa pipoca, mesmo que ele tivesse colocado aqui uma informação falsa, uma tradução errada, você ia ter que se perguntar o seguinte: ele deu alguma opinião sobre a palavra? Sobre a palavra que ele foi traduzir, que é Windows? Ele deu alguma opinião sobre o significado? Aqui, janelas? Não. Deu alguma avaliação pessoal? Não. Então, se não deu, essa frase também só registra o fato. Joia? Que no caso aqui, em termos de tradução, está correta. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então, não temos nenhum dado opinativo do autor nessa frase. Tá? Nenhum aspecto avaliativo do autor. Beleza? Vamos lá para 19? Podemos? Frase 18 também era tranquilinho, Eu ainda falei demais aqui, mas era tranquilinho, rapidinho de resolver. Conhecer jogos eletrônicos, vamos lá. Frase 19. Conhecer jogos eletrônicos é o principal
da tecnologia. Então vamos lá. Aqui a parada é essa aqui, a parada inicial, né, o nosso assunto, nossa temática inicial aqui é conhecimento de jogos eletrônicos. O que o cara falou sobre o conhecer jogos eletrônicos? Ele diz o seguinte, que isso é o principal. Quando ele diz que é o principal, ele está entendendo que isso aqui é o mais importante. Só que dizer que é o mais importante, em termos de tecnologia, né, da tecnologia, isso é uma avaliação pessoal dele. Por que é avaliação pessoal? Você poderia perguntar de novo. Porque tem gente que não vai achar que o principal é conhecer jogos eletrônicos. Tem gente que vai achar que o principal da tecnologia é sei lá o quê. É conhecer a estrutura da bateria de lítio, é saber programar, é saber como ter a melhor interface, o melhor layout para o usuário usufruir da tecnologia, né? O que é o interface e layout? Layout é o visual da parada, tá? Quando você mexe aí num jogo qualquer, num site qualquer, num aplicativo qualquer, você tem aquela visualização inicial. Aquilo é chamado de layout, interface, tá? Então, isso é pessoal, né? Tem gente que vai achar que são esses outros pontos todinhos, né? Então, se já é avaliação pessoal, o que você vai fazer? Chamar o garçom. Você vai chamar o garçom porque se deu avaliação pessoal, isso aí é opinião do autor. Tá claro isso? Tá? Beleza? Sim? Sem mistério, né? Sem mistériozinho aí. Tranquilidade total. Vamos lá, frase 20. Frase 20. Frase 20 diz o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Bom, isso é mais um ditado popular, bem antigo, muito antigo, né, da época dos faraós, da época que o Big Bang nem existia, o universo já gritava essa frase, né, antes do universo é universo, tá? Isso aí nem Matusalém conheceu. Matusalém nasceu recentemente, né? De vez em quando ele é presidente da República, de vez em quando é presidente do Senado, de vez em quando é presidente de time de futebol, de vez em quando nossa, nem vou falar, organiza festa de aniversário, essas coisas. Mas enfim, olhando para a frase, que é o que interessa, deixando de bobagem. Você tem aí: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que você tinha aqui para observar? Ele está dizendo que pessoas que ferem as outras com ferro, e vamos pensar no sentido literal disso. Pegou um ferro, uma faca, um vergalhão, também será ferido com ferro, também será ferido com vergalhão, com faca, com lança, né? A gente está na Idade Média, fácil de encontrar uma lança por aí, né? Um cavaleiro medieval, muito fácil de encontrar, né? Enfim, olhando por toda essa frase, isso procede? Se você fere alguém com um ferro, você vai ter a volta disso? Você também vai ser ferido com ferro? Não, isso aqui
no todo, já é uma avaliação. Isso aqui tem a ver com a vingança, né? Com lei de talião também, olho por olho, dente por dente. Né? Isso aqui é uma avaliação, pessoal, é que a lei de talião virou lei. Né? Se você machucou a mão de alguém, você vai ter que ter a mão machucada também. Se você furou o olho de alguém, você vai ter que ter o olho furado também. É quase que o princípio da vingança, é uma lei quase que baseada na ideia de vingança. Né? Só que esse ditado também aí é a mesma história. E como é um ditado que a base dele é a avaliação de quem criou esse ditado. Sabe-se lá quando, né? Sabe-se lá se foi uma pessoa só, se foi quase que um consenso comunitário de quem estava na época que essa frase surgiu no mundo. Né? Então, se é avaliação pessoal, isso aqui é opinião. Até porque na prática acontece assim. Não, às vezes você machuca alguém, querendo ou sem querer, né? Sei lá, alguém de propósito cortou o braço de alguém, arrancou o braço de alguém fora com a faca. Né? Alguém ficou louco, enfurecido, arrancou o braço de alguém numa briga aí qualquer da vida, desse mundo doido, padedel, né? Esse mundo de paz e amor, muito louco. Né? Arrancou o braço de alguém com uma facada, com um facão, machadinho, sei lá o quê. E aí, sei lá, a punição dessa pessoa vai ser ter o braço arrancado com facão, machadinho? Não. Né? Não. Então isso aí é um dado opinativo. É um provérbio, mas a base dele é opinativa. Tá claro isso? Tá beleza? Joia? A 20 é chatinha porque como é frase antiga, já tá na boca de todo mundo, na cabeça de todo mundo, a gente às vezes não consegue resgatar que a base da frase é opinativa, né? Que tem ali já uma avaliação, um olhar particular, um olhar pessoal, né, da pessoa sobre a realidade, e aqui no caso seria uma realidade sobre a ideia de justiça, que tem a ver com a mistura com a ideia de vingança, né? E aí fica um bolo doido para você depois desatar esse nó e explicar que esse provérbio, esse ditado popular, ele é de base opinativa. Tá claro isso? Isso não corresponde à verdade dos fatos, né? Nem aos fatos, nem à verdade dos fatos. Joia? Na paz? Foi? Então, fizemos umas 10 frasinhas. Por hora é isso. Anota aí, estuda e fui!